Oi, pessoal. Complementando essa parte de organização da empresa, tem um outro assunto que é de fundamental importância: organização de arquivos. E não é só arquivos físicos, não, de papéis, de documentos, de notas fiscais, de impressos fiscais, cartas. Estou falando também de arquivos virtuais, que são aqueles que você guarda no computador. Eu imagino que se você tiver diversos departamentos, cada um tem o seu computador e cada um guarda as coisas aleatoriamente, da maneira como o usuário está acostumado a guardar os documentos no computador pessoal dele, né? E quando você precisa de um determinado documento, começa a dor de cabeça. Eu cheguei numa empresa um ano passado e, fazendo a consultoria, o dono da empresa pediu para a secretária pegar o último contrato social para que nós pudéssemos mencionar ali no contrato a razão social, o endereço, o número da NIRC, né? Tudo certinho para ter esse registro. Ele solicitou para a menina e passou 5 minutos, 10, 20, meia hora, 40 minutos, ela voltou e falou: seu João, eu não encontrei o documento. Pô, mas está lá naquela pasta, lá não sei o que, paraná. Não, seu João, lá não está. Então pergunta para o contador onde é que está esse documento. Aí o contador ligou lá para o contador falou assim: olha, está em tal gaveta, assim, 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 eu guardei lá. O contador é que guardou o documento. Ela foi lá e encontrou o documento lá. Isso está certo, gente? Não está. Esses documentos, principalmente os legais, devem ficar à disposição numa gaveta fechada, né? Dentro de cada pasta, organizados adequadamente. Quando você precisar, você tem fácil acesso. Então, tudo isso de documentação, existe até prazos de validades para documentos. Você sabia, por exemplo, que os documentos referentes à folha de pagamento, as guias de INSS, de fundo de garantia, o RAIS, a DIRF, você tem que guardar durante 30 anos. 30 anos você é obrigado a guardar esses documentos. Outros documentos, por exemplo, da Receita Federal, pagamento de impostos, DARFs, você pode guardar por 10, 15 anos, porque a Receita Federal, quando você menos espera, ela está te enviando uma cobrança de um imposto de 8 anos atrás. Embora ela diga que o prazo de validade é de apenas 5 anos, mas ela cobra mesmo assim. Então, toda essa documentação você tem por obrigação de guardar em local seco, arejado, né? Para que não pegue umidade, nem se estrague, nem se deteriore. Imagina que você tenha que ter na empresa, né, um local específico para isso. Agora imagina se a tua empresa tem 30, 40 anos. Como é que você vai fazer? Ter uma sala gigantesca só para guardar tudo isso? Infelizmente vai ter que ter. Ou você pode também digitalizar esses documentos. Hoje em dia, a maioria das empresas já partiram para isso. Ou alugar espaços em empresas especializadas para guarda de arquivos. Essa possibilidade também existe, embora tenha um custo maior, mas eu acredito que esse custo maior até vale a pena, porque senão você vai ter que pegar uma dependência da sua empresa só para guardar esses arquivos e não vão ser guardados adequadamente, eu tenho certeza. Então, o que acontece? É muito importante que você conscientize o teu pessoal da organização desses arquivos. Pegue todos eles, organize por pastas, por fornecedores, por clientes, por documentos legais, documentos administrativos, dos recursos humanos. Imprima o menor número possível de papéis, né? Afinal, nossas florestas, mesmo que usemos papel de reflorestamento, cada vez mais se consome madeira, né? Então a gente tem que fazer um uso adequado desses papéis e guardar o máximo possível em mídias. O que você pode utilizar de mídias? Você pode utilizar DVDs, pode usar HDs externos, né? E uma série de outras perspectivas, né? de outras
utilidades que existem hoje aí no mercado para você poder guardar todos esses documentos. E na hora de guardar os documentos virtuais, procure comprar um servidor. Isso aí acontece o quê? Se você comprar um servidor, você pega todos os documentos de todos os departamentos, centraliza nesse servidor, separa por pastas e sempre que você precisar de alguma coisa, toda a documentação vai estar ali naquele servidor. Então você passa a ter um controle melhor, você pode inclusive para cada departamento colocar senhas e autoridades para os seus usuários, né? Por exemplo, se você quer que determinado documento não seja excluído, não seja alterado e seja só visto por tal pessoa, você vai poder fazer isso, existe essa possibilidade e você passa então a controlar melhor até as autoridades de cada usuário que você tem na sua empresa, tá? Impossibilitando até dos mesmos fazerem cópias em USB, em pendrive ou qualquer outro tipo de coisa, tá? Então existe essa possibilidade e é a melhor coisa que você faz. A organização de arquivos é fundamental na sua empresa, seja ela física ou virtual, ok? Nos vemos no próximo filme.